Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Saber Matemática. E hoje, dando continuidade à nossa série de aulas preparatórias para o concurso do Banco do Brasil, nós veremos algumas questões da banca Sesgran-Rio sobre progressões geométricas. É a nossa aula de número 20. Beleza? Lembrando que se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever em nosso canal e já deixar o seu like aqui no vídeo para que você possa acompanhar todos os vídeos da nossa série. A primeira questão, ela foi elaborada pela banca Sesgran-Rio para um concurso anterior da Petrobras. Considere a progressão geométrica finita A1, A2, A3, A11 e A12, ou seja, uma PG com 12 termos, na qual o primeiro termo vale metade da razão e A7 é igual a 64 vezes A4. O último termo dessa progressão é igual a... Então vamos lá, pessoal, nós temos uma progressão geométrica, famosa PG, ela possui 12 termos, A1, A2, A3, até o termo A12, ok? 12 termos. Nós temos algumas informações. O primeiro termo vale metade da razão. Quem é o primeiro termo? A1. Então, A1 é igual a metade da razão. Geralmente, nós utilizamos a letra Q para representar a razão de uma PG, ok? Então, A1 é metade da razão, Q dividido por 2. Outra informação importante, o A7 é 64 vezes o A4, ou seja, o termo de número 7 é 64 vezes o termo de número 4. E qual é o nosso objetivo? Calcular o último termo. O último termo é o termo A12, né? A nossa PG possui 12 termos. Então, com essas informações, nós calcularemos quem é o A12, ok? Nós faremos o seguinte, nós temos aqui uma relação entre o A4 e o A7. Então, acompanhem comigo. Quem é o A5? O A5, ele é a razão vezes o A4, beleza? O A6, ele é a razão vezes o A5, mas o A5 é a razão vezes o A4, ou seja, no lugar do A5, eu vou escrever aqui a razão vezes o A4. Q vezes Q é Q ao quadrado, vezes A4. Ok? E o A7? O A7, ele é a razão vezes o A6. Mas o A6 nós vimos que é Q ao quadrado vezes A4. Q ao quadrado vezes A4. E agora, Q vezes Q ao quadrado. Multiplicação de potências de bases iguais. Nós repetimos a base Q e somamos os expoentes. 1 mais 2, que é igual a 3. Ou seja, o A7, ele é Q ao cubo vezes A4, ok? Isso aqui é muito importante para a gente. A7 é igual a Q ao cubo vezes A4. Por que, professor, que é importante assim? Bom, nós sabemos que A7 é igual a Q ao cubo vezes A4 e também sabemos que A7 é igual a 64 vezes A4. Isso foi informado pelo enunciado da questão. Qual é a semelhança aqui?
A7, A4, ou seja, nós podemos concluir que Q ao cubo é igual a 64. Ou seja, Q é igual a raiz cúbica de 64. E agora, pessoal, qual é a raiz cúbica de 64? Bom, a gente só precisa saber que 4 vezes 4 vezes 4 é igual a 64. Ou seja, a raiz cúbica de 64 é 4. Ok? Olha que interessante, nós descobrimos que a razão da PG é igual a 4. E como nós sabemos que o A1 é a metade da razão, nós podemos calcular quem é o A1. É 4, que é a razão, dividido por 2. Ou seja, o primeiro termo é o 2. E agora, pessoal, nós sabemos o primeiro termo, o A1 é o 2, a razão é 4. Com essas informações aqui, é possível calcular o termo de número 12. Nós utilizaremos a fórmula do termo geral de uma PG, ok? A fórmula do termo geral de uma PG é a seguinte: AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, o nosso termo de número 12 é igual ao primeiro termo, que é o 2, vezes a razão, que é 4, elevado a 12 menos 1. A12 é igual a 2 vezes 4 elevado a 12 menos 1, 4 elevado a 11. E agora, pessoal, nós precisamos calcular o valor dessa potência aqui? Claro que não, né? Porque as alternativas estão em potências de 2. Então, nós transformaremos isso tudo aqui em uma potência de 2. Da seguinte forma: nós utilizaremos uma das propriedades da potenciação. Basta verificar que o 4 é igual a 2 ao quadrado, ou seja, o A12 é igual a 2 vezes 4 é 2 ao quadrado, então 2 ao quadrado elevado a 11. Nós utilizaremos a propriedade que diz o seguinte: quando nós temos aqui uma potência de outra potência, basta multiplicarmos os expoentes, ou seja, eu repito, 2 e multiplico 2 vezes 11, que é igual a 22. Daí, A12 é igual. Agora, outra propriedade da potenciação: produto de potências de bases iguais. Eu repito, a base e somo os expoentes. 1 mais 22, 23. Conclusão: a resposta correta é a letra D. Vamos lá, pessoal. Próxima questão. Questão elaborada pela banca Sesgran-Rio para um concurso anterior da BR Distribuidora. A área de recursos humanos de uma empresa pretende que os salários básicos oferecidos aos níveis operacional, gerencial e de direção sigam uma progressão geométrica de razão igual a 4. Qual é o salário básico do nível gerencial para que a soma dos salários dos 3 níveis seja igual a R$21 mil? Então vamos lá, pessoal. Nós temos aqui o seguinte: o RH ele deseja estabelecer os salários de 3 cargos de acordo com uma progressão geométrica, começando nível operacional, depois gerencial e depois direção, onde essa PG tem uma razão igual a 4. Ou seja, nós teremos o seguinte, colocando em ordem: primeiro, o salário de nível operacional, depois gerencial e depois de nível de direção. Eu vou considerar que X representa o salário de nível operacional.
Bom, se a ideia é estabelecer os salários de acordo com uma PG de razão igual a 4, o salário de nível gerencial deve ser igual a 4x, e o de nível de direção, 4x vezes 4, ou seja, 16x. Conclusão, nós temos uma PG com 3 termos. O primeiro é o x, o segundo, 4x, e o terceiro, 16x, ok? E nós utilizaremos a informação que foi dada no finalzinho do enunciado, onde ele pergunta qual é o salário básico de nível gerencial, ou seja, ele quer saber o salário de nível gerencial, ok? Considerando que a soma dos salários dos 3 níveis seja igual a 21.000. Ou seja, x mais 4x mais 16x é igual a 21.000. X mais 4x, 5x mais 16x, 21x, que é igual a R$21.000. Daí, x é igual a 21.000 dividido por 21. Claro que 21.000 dividido por 21 é igual a R$1.000. Ok? Conclusão, o salário de nível operacional, que é representado por x, será de R$1.000. O de nível gerencial, representado por 4x, 4 vezes 1.000, ou seja, R$4.000. E o de nível de direção, representado por 16x, ou seja, 16 vezes 1.000, R$16.000. Como a questão deseja saber o salário básico do nível gerencial, nós podemos concluir que a resposta correta é a letra A. Beleza, pessoal? Esse foi mais um vídeo da nossa série de aulas preparatórias para o concurso do Banco do Brasil. Espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu!